Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo Comentários e previsões. Essa visão também podemos entendê-la como expressão do drama do imponderável. Mais do que pessoas, falam-vos forças ativas, mais sábias e capazes que as pessoas. Essas forças, de acordo com o pensamento da lei, enquadram-se e movem-se disciplinadamente como soldados, influindo e, por sua vez, recebendo influência como binômio de ações e reações, funcionam organicamente e dirigem-se ao objetivo determinado. Conforme a sua natureza e poder, coordenam-se como se fossem sinfonia orquestrada para numeroso conjunto musical. Também na luta guardam proporção. Seus desequilíbrios desaparecem em novos equilíbrios, sua dissensão se resolve em harmonia. Essa circunstância dá a sensação de musicalidade ao desenvolvimento do sistema. Toda força tem personalidade inconfundível, é fenômeno distinto, embora combinado com outros, entrelaça-se sem misturar-se, reage de acordo com trajetória e lei de desenvolvimento próprias e obedientes à lógica fornecida por sua natureza, potência e objetivo. Aí estão a matéria e o espírito, a igreja e o homem, Cristo e a multidão, o bem e o mal, as forças biológicas e o destino do mundo. E esse drama emerge do fundo da evolução humana e dos destinos da vida em hora histórica apocalíptica. Daí se vê como o imponderável pode oferecer-nos novos motivos a explorar, desde que a arte queira apossar-se do imaterial, onde o espírito pode, em qualquer terreno, fornecer modelos de primeiro plano, segundo o conceito de elevada estética. Poder-se assim expressar os dramas do abstrato, em que as forças imponderáveis agiriam como seres vivos e funcionariam como realidade objetiva. Todo progresso, inclusive o artístico, apenas pode consistir em aproximarmos-nos cada vez mais das fontes da vida e, com o objetivo da arte consiste na expressão, em exprimir cada vez mais claramente o pensamento divino existente na intimidade das coisas. Nossa arte, a do imponderável, poderia desse modo penetrar cada vez mais profundamente na realidade e revelar-lhe cada vez mais os íntimos mistérios. Exprimir, revelar, tornar perceptível tudo o que, na imaterialidade do espírito, escapa aos sentidos, sempre constituiu função da arte. Portanto, tudo isso para ela não passa de consequência natural de seu desenvolvimento lógico. Compete-lhe dar expressão ao inexprimível, tangibilidade ao imponderável, tornar perceptível o evanescente mundo das forças e das ideias. A arte será também mais legítima quanto mais fielmente cumprir essa função de transportar o céu para a terra, de criar contatos com o divino. A isso se reduz todo o seu valor educativo no sentido mais elevado do termo, isto é, evolutivo, instrumento de espiritualização. Depois do atual período de iconoclastia artística, a nova arte do imponderável será a arte da nova civilização do espírito. O homem sensível poderá assim roubar aos céus novas belezas e trazê-las para o mundo, tornando mais compreensíveis as sutilezas das coisas espirituais. A gênese de tudo está na parte íntima, no espírito, em Deus. As coisas excelentes e poderosas brotam das profundas nascentes da vida. A técnica está na periferia, na superfície, na forma. A inspiração vem do centro, da profundidade, da substância. A análise destrói, a síntese constrói. A forma causa a morte, o espírito vivifica. Mas essa visão podemos entendê-la ainda sob outro aspecto, quer dizer, como plano de combate. O espírito não vence por acaso. O milagre de sua vitória aqui fica logicamente explicado, estudadas as forças em que essa vitória se baseia, a estrutura de seu sistema e a lei de seu desenvolvimento.
Esse drama representa apenas um momento de imenso drama humano da luta entre o bem e o mal. Vemos o passado e o futuro, o involuído e o evoluído se defrontarem em batalha decisiva que o evoluído ganha por força dos próprios princípios da lei e da vida, tais como o expusemos nos capítulos precedentes. Isso constitui a nota dominante deste trabalho, de que essa visão pode considerar-se o ponto culminante. Também aqui se vê o mal posto a serviço do bem, isto é, funcionando como resistência excitadora de reações que faz o triunfo nascer no campo oposto. Assim a lei, sem constranger-nos, nos induz a conquistar o nosso próprio bem à custa de nosso próprio esforço. Assim, o mal, reabsorvido e anulado, se transforma finalmente em bem. Notemos, por último, que a nova civilização do espírito não nasce sem defesa, mas armada com novas armas, pois a luta, elemento vital, consiste, embora se tenha transformado ao transferir-se para plano mais elevado. Todos necessitam de armas e defesas, porém, como a nova técnica difere da atual. A que vimos vencer no momento crítico da primeira manifestação da nova civilização será a mesma a defendê-la mais tarde, no decurso do seu desenvolvimento e execução. Trata-se de novo princípio defensivo, de método e estratégias diferentes dos que hoje seguimos. Trata-se de novo modo de conceber a vida e guiar-lhe as energias. Assim, centuplicamos-lhes o rendimento. A conversão dos homens de armas não significa apenas reação destrutiva por parte das forças protetoras da vida, nem apenas a exaustão de uma fase a que se deve retomar, depois de percorrido o período oposto. Representa, isso sim, revolução biológica, degrau mais alto da conquista evolutiva. Não é a conversão momentânea de alguns homens, mas a conversão da força à justiça, da matéria ao espírito. Observemos agora a posição e o significado dessa visão no desenvolvimento conceitual desse volume e em relação aos demais com que se relaciona. Aliás, já no prefácio foram todos reunidos em duas séries ou trilogias. A primeira corresponde Grandes Mensagens, a Grande Síntese, as Noures, a Sese Mística. A segunda, História de um Homem, Fragmentos de Pensamento e de Paixão, a Nova Civilização do Terceiro Milênio. A primeira trilogia encerra-se nas últimas páginas de A Sese Mística, com a previsão da guerra atual. Esse ciclo é, pois, de preparação e representa o prenúncio do cataclisma e o esquema da nova civilização. O segundo podemos chamá-lo executivo e reconstrutivo e aprofunda esse esquema no que diz respeito ao seu aspecto humano. Trata-se de dois pensamentos diversos, de duas perspectivas diferentes, a do antes e a do depois, a de quem se prepara para a prova e a de quem já vai saindo dela. A Guerra Mundial de nossos dias se situa no meio das duas trilogias. Desse modo, para nós, essa guerra tem valor mais profundo que a de simples acontecimento político, pois, em sua substância biológica, nos mostra seu verdadeiro significado e objetivo. É mais fácil intuir o atual conflito em suas causas íntimas do que compreendê-lo racionalmente em seus aspectos exteriores. Isto é, concebemo-lo no seu sentido moral e evolutivo bem mais elevado do que os demais dizem e sabem. A guerra nos parece, assim, como um assalto do mal a serviço do bem, desejada pela ignorância humana e permitida por Deus como útil prova. Deve assim entender-se como destruição reconstrutiva, condição de renascimento e preparação da nova civilização do terceiro milênio. O conflito permanece, pois está ambientado no desenvolvimento histórico da época, do qual forma o acontecimento culminante e decisivo. O próprio conceito de vitória assume aqui significado muito mais vasto do que a comum, devendo ser compreendida como vitória no espírito. Eis o significado da visão, a vitória final não dos homens, mas de Deus. Nos equilíbrios da vida, apenas o resultado político não basta para justificar tantas dores dos povos,
tantas perdas de bens para todos e tão violento esforço da humanidade. A vida nada faz sem finalidade e o objetivo que deve atingir deve ser proporcional ao trabalho por ela desenvolvido. Isso é consequência evidente na lógica da lei. Esta nos diz que a vida não fracassa, não perde tempo e, de acordo com sua economia, proporciona os resultados e o esforço necessário para atingi-los. O homem é ignaro e se guia pela eterna sabedoria de Deus. Já o demonstramos à saciedade. Todas as dissensões e lutas do homem são apenas fadigas evolutivas. Suas dores, provas, suas vitórias e derrotas, provações para a conquista de consciência. Vencedores e vencidos não passam de colaboradores do progresso humano e lutam entre si apenas para criar na luta a atividade formadora, do mesmo modo que, bem ou mal, todos são, para a felicidade geral, servos de Deus. Para o bem geral porque, no caso limite do malvado incorrigível e por isso condenado à dor eterna, a lei, movida por piedade suprema, inseriu a autodestruição na estrutura mesma do sistema. Assim, o rebelde, imperdenido, acaba como tal sendo reabsorvido por aniquilamento. Dois conceitos predominam na primeira trilogia. Primeiro, a iminência do tremendo cataclismo mundial e de período de grande dor e destruição. Segundo, a preparação de nova civilização do espírito, a qual tanta ruína material dará nascimento. Primeiro acontecimento, anunciado quando ameaça alguma pendia sobre o mundo e as comodidades da vida serviam de fundamento à concepção materialista. Verificou-se plenamente com todas as tintas carregadas com que foi descrito. O segundo acontecimento, que parecia anacrônico, quando anunciado como problema de vida e de morte e colocado como fundamento de a grande síntese, está hoje tornando-se atual, pois, convulsionadas as velhas diretrizes, o mundo procura outras. Hoje que o ciclo da espera foi superado por expectativa viva, convém, porque estamos no limiar de nova civilização, reler o pensamento dos volumes da primeira trilogia, extraindo os trechos mais convincentes desse argumento. Foram extraídos de publicações impressas com data conhecida e são documentados por elas. Grandes Mensagens, Mensagem do Natal, 1931. Grande revolução se aproxima na história do mundo. Vosso progresso científico acumula energias, riquezas, meios para a nova e terrível explosão. Idem. Observo lento, mas constante aumento de tensão, como prelúdio da inevitável queda do raio. Já se foi o tempo em que, como os povos viviam isolados uns dos outros, os cataclismos da história podiam ficar circunscritos. Hoje não. Mensagem da Ressurreição, 1932. A psicologia coletiva pressente confusamente grande mudança de diretriz. Idem. Ousai, abandonando velhos atalhos, porém não ousais as doidas e exatamente nos pontos em que não tendes motivo para ousar. Ousai em direção dos céus e nunca tereis ousado demais. De vossa crise dolorosa e profunda nascerá o novo homem do terceiro milênio. Neste resto de séculos decide o terceiro milênio, ou vencer ou morrer. Mensagem aos cristãos. Por ocasião do 19º centenário da morte de Cristo, vossa união forme barreira contra o mal que está na iminência de desfechar tremendo assalto. Grandes lutas exigem grandes unidades. Idem. A humanidade caminha inexoravelmente para as grandes unidades políticas e espirituais. Reportemo-nos agora à grande síntese, primeiramente publicada em capítulos em Ali de Pesseiro, de janeiro de 1933 a setembro de 1937. Capítulo 5. A mente humana procura um conceito que a impressione vivamente, conceito elevado e mais profundamente sentido, capaz de orientá-la rumo à iminente nova civilização do terceiro milênio.
Capítulo 10. Conseguireis produzir a energia necessária para a desintegração atômica, isto é, a transformar a matéria em energia. Vossa vontade conseguirá penetrar na individualidade atômica, alterando-lhe o sistema. Capítulo 42. A nova civilização do terceiro milênio está iminente. Urge, por isso, lançar-lhe as bases conceituais. Idem. Há um superamento imposto pela evolução da humanidade nesse momento histórico de que está para nascer a nova civilização do terceiro milênio. Capítulo 97. As leis da vida, adormecidas em ritmo igual durante milênios, receberam repentino choque e estão hoje despertas para lançar-vos rumo à nova civilização no terceiro milênio. Capítulo Despedida. Este é desesperado apelo à sabedoria do mundo. A civilização moderna lança a semente com vertiginosa velocidade e espera a fabricação intensiva de sua futura dor. Será a dor de todos, poderá tornar-se maré montante que destruirá a civilização. Os meios estão prontos para que hoje o incêndio se torne mundial. Se um princípio coordenador não organizar a sociedade humana, esta se desagregará no choque de egoísmos. Falei em momento crítico, numa curva da história, na aurora de nova civilização. Enquanto na Terra existir um só bárbaro, tentará rebaixar a civilização até seu próprio nível, invadir e destruir para aprender. As raças inferiores, logo, não se impressionarão mais com a superioridade técnica europeia e se apossarão dela para, em seguida, agarrar o velho patrão pelo pescoço. Que os justos não temam. Estes conceitos se desenvolvem e afirmam no volume As Noures, capítulo 4. O momento histórico é grave, solene, rico de valores em putrefação e de germes em febril desenvolvimento, como os tempos messiânicos. Percebo as correntes espirituais do mundo e tenho a nítida sensação de próximas e novas diretrizes do pensamento humano que levarão de vencida às resistências de todos os misoneísmos. Idem. Toda a Europa se arma e todavia treme diante do espectro de uma guerra que poderia, percebe-se, marcar-lhe o fim da civilização. Uma fronteira dividirá de ponta a ponta a Europa em duas partes, a da ordem e da desordem, em cuja defesa lutarão de maneira concreta as forças cósmicas do bem e do mal. Se as forças desagregadoras do mal vencerem as forças construtivas do bem, então as portas da Europa desorganizada ficarão escancaradas diante da ameaça imensa da Ásia, dragão gigantesco e terrível que já levanta a cabeça, espreitando a presa suculenta. Cega-o, porém, a luz que vem de Roma, centro espiritual do mundo. Idem. Percebo a iminência de grandes e tremendos acontecimentos mundiais, ouço um longínquo fragor de tempestade, imensos vagalhões que ameaçam a grande civilização, embora pouquíssimas pessoas o vejam e saibam. Implorei que soubessem e vissem, nesse ar pesado de ameaças em que o mundo se debate às tontas, meu espírito, acabrunhado, não encontra repouso. Capítulo 6. O momento histórico é grave. Tempo algum jamais viu preparativos de maturações tão solenes como os dos dias atuais. Estamos numa curva da história do mundo. A humanidade está lançando as bases do novo milênio, está pondo na mesa a carta de sua salvação ou de sua ruína. É necessário dar de novo à Europa a consciência da unidade de civilização e de destino. No volume Ascese Mística, capítulo 14, primeira parte. Vejo as ameaças que pendem sobre esta hora. Eles, porém, as ignoram. Idem, porque nova civilização deverá nascer e é necessário sacrifício para prepará-la. Será novo ciclo histórico que formará a nova raça. Capítulo 13, segunda parte. Antigamente, em épocas de calma, de inércia espiritual, podíamos silenciar e viver de acomodamentos,
Mas hoje, não, com o inimigo às portas. Estamos em armas. A história prepara tremenda descarga de dor. Não é destruição, mas renovação. Não temamos. Idem. Espiritualmente o mundo já está em chamas. Nestes momentos, não é lícito cruzar os braços e permanecer como espectador, pois a tempestade atinge a todos. Os neutros acabarão sendo envolvidos e terminarão como escravos. Capítulo 17, segunda parte. Ouço a perseguição da hora, o iminente precipitar dos equilíbrios, a tempestade raivando as portas. Ouço a voz de Deus que anuncia a maturidade do tempo. Gritam os sinais interiores. No céu da história aparecem as procelárias pré-anunciadoras. As sentinelas da vida acordam e dão um brado de alarme. Idem. Ouço profundo rufar, cadenciado, incessante. Ouço o passo do tempo que marcha com cadência fatal. Estamos atravessando momentos muito graves. Já passou o tempo de explicar e demonstrar. Esse trabalho já acabou. Chegou a hora de embate físico e tangível que a todos atinge e a todos envolve. Torna-se necessário que o mundo aprenda novamente a orar, confraternizar-se na humilhação e na desventura, e reencontre seu Deus já esquecido. Aqueles que têm Cristo no coração não devem temer. A tempestade purificará. Idem. É indispensável, pois, o infortúnio para que o Espírito tire até o último véu e apareça nu diante de Deus. Então, o destino bate às portas da história. Desfeita a ordem ética levará à ruína. Idem. Não posso ficar quieto porque minha alma ouviu as notas do clarim, o grito de guerra. Nas grandes curvas da história, a terra deve ser dolorosa e profundamente resolvida, a fim de ficar preparada para a nova sementeira. Idem. Hoje já esvoaça nos espíritos vago pressentimento da nova civilização do terceiro milênio, em que a Igreja se tornará de fato poderosa e invencível, pois nessa ocasião será formada apenas de espírito. A parte final desse volume, capítulo 26, segunda parte, cita no prefácio do volume seguinte, História de um Homem, nos afirma cada vez mais certeza. Esta hora é de intensa atividade para todos. Não pode parar. Preparada há tempos, precipita-se agora. Tenho medo de olhar. Agora se desenrola diante de mim a visão da terra e do céu. A terra treme convulsa no pressentimento de indestrutível tufão. Vejo um turbilhão de forças que se projeta em direção da terra e vejo também a terra dilacerada, decomposta, submersa em mar de sangue. É escura a hora da paixão do mundo. As forças estão prontas para desencadear-se no choque fatal. Aproxima-se a hora das trevas, do mal triunfante, da aprovação suprema. O drama aproxima-se, percebo. Nesse momento, senti a terra tremer. Dentro de mim está a visão do real, senti mesmo a terra tremer. Essa sucessão de visões e previsões, cada vez mais angustiosas, inclusive esta última, escrita nos fins de 1938, conclui com o testamento espiritual do protagonista de História de um Homem, concluída em começos de 1942. É a primeira parte da segunda trilogia, isto é, do ciclo da reconstrução. Naquele momento, tendo-se já desencadeado a tempestade prevista, a visão do autor sobe acima dela para, ao invés, contemplar a nova aurora, explicando seus primeiros sinais e dando-nos do drama a solução que hoje se prepara. Esse testamento espiritual diz, capítulo 30, estudai no grande livro da dor, sabeis sofrer se quiseres progredir. É bom que o mundo sofra, assim poderá aprender e avançar. Fora da dor não há salvação, ninguém escapa desta lei fundamental. Mas, depois da paixão e da cruz, vem a ressurreição e a vitória do Espírito. Deixo-vos o aviso
de que a aurora da nova civilização do espírito está na indispensável paixão do mundo. E assim conclui o prefácio acima referido. Este volume, História de um Homem, escrito em meio à tempestade prevista, se encerra, pois, com o prenúncio da aurora de novo dia. Depois da destruição, a reconstrução. Depois da dor, a alegria de vida mais sublime. Depois da indispensável paixão da guerra, desponta a nova era do espírito. Este livro é, pois, o da ressurreição. Se é o livro da aprovação e do sofrimento, é também o da esperança, da vitória do espírito do bem. O fatigante labor da ascensão neste livro toma grande impulso. Transforma-se para o indivíduo na história do protagonista e para o mundo na consciência da atual situação apocalíptica. Ao contrário, na cena de terror e de paixão que encerra o livro Acesse Mística, este volume conclui invocando e chamando das entranhas das maturações biológicas o homem novo, de espírito consciente, e anunciando e saudando a aurora da nova civilização do terceiro milênio, Natal de 1941. Porque é fatal, conclui o volume, que a ascensão se realize não obstante toda a inconsciência e resistência do mundo. É da lei de Deus que o espírito vence a matéria, a luz vence as trevas, a alegria vence a dor, o bem vence o mal, Deus triunfe sobre Satanás. Aqui terminam as citações. Agora poderíamos observar os acontecimentos históricos desenvolvendo-se, se transformam-se de tal maneira que seus próprios artifícios devem, aos poucos, afastar-se da orientação primitiva e acabam muitas vezes por chegar onde não imaginavam. Cada ato do drama suscita novos e inesperados fatos e aspectos que desfazem os planos humanos, revelando-nos novos mistérios, fios da história, impossíveis de total entendimento, senão quando o ciclo se completa. Podemos, então, perguntar-nos: o homem dirige a história? Muito bem. Como pode fazê-lo, porém, se ignora os futuros desenvolvimentos e seus planos muitas vezes não têm valor algum? Não, o homem não dirige, apenas tenta dirigir a história. Outras forças inteligentes dirigem-na, são os seus planos que atuam. Existem, naturalmente, diretrizes e planos próprios, tanto assim que o vemos tão logo um acontecimento se processa. Acreditamos caminhar rumo a determinado objetivo e, no entanto, vamos em direção de outro, de cuja existência nem suspeitamos. Mas outros hão de sabê-lo por nós. Em consequência, a história se desenrola e tem lógica. Não pertence aos homens que acreditam elaborá-la. E então ignoram-se quais os objetivos que de fato buscam. Não passam de simples instrumentos. Acontecimentos aparentemente contraditórios não têm esse caráter no plano divino, tão cheio de finalidades que nos escapam à percepção. Ao lado da história aparente, há outra, mais profunda, história substancial que só muito tarde conseguimos ver. Quando não acontece, não a vemos jamais. No caso de nossos dias certo, é haver a guerra, através da dor, provocando um processo de sofrimento espiritual, condicionador de grandes renovações. Não é nesse sentido, porém, que estamos falando. É lícito perguntar-se, na complexidade de maturações que derivam de fenômeno tão profundo como o atual conflito, os homens, através do que acreditam estar fazendo, sabem o que de fato estão fazendo e aonde vão acabar chegando? Além do plano humano, por eles dirigido, conhecem o plano divino que os dirige?